Feliz Natal! Bem-vindos à segunda temporada. Então, com tudo isto, vamos todos arrebentar. Oh, merda! Quer dizer, arrebentem. E aí? E vamos começar. O episódio começa com Aileen. Ela parece preocupada, tão preocupada que nem consegue ficar parada. Ela anda de um lado para o outro sem parar, roendo as unhas como se os seus pensamentos a estivessem a devorar viva. E não importa o quanto ela pense, parece que cometeu um erro terrível. Ela enviou Seljun para o 67º andar e esse lugar é uma zona de morte. Aileen observa através da sua bola de cristal e o seu estômago revira-se. Milhares e milhares de gafanhotos pretos estão a vaguear por aí, uma tempestade em movimento, um pesadelo vivo. E na mente de Aileen, um pensamento continua a apunhalá-la repetidamente. Será que Seljun vai morrer lá? Aileen nem sequer se permite piscar. Ela continua a olhar para a bola de cristal como se só os seus olhos pudessem protegê-lo, mas então ela cede. Ela desbloqueia o seu avô. A bola de cristal pisca. No momento em que o seu avô aparece, ele começa a chorar imediatamente. A sua voz treme enquanto ele pede desculpa à neta, implorando que ela o perdoe. Ele promete que nunca mais se vai portar mal com o seu John. Aileen não amolece, nem um pouco. Ela não está zangada agora. Ela está apavorada. Aileen diz-lhe que o perdoará, mas que enviou acidentalmente Seljun para o 67º andar, onde milhares de gafanhotos estão à espera. Então ela exige saber, o seu avô pode fazer alguma coisa para ajudar Seljun? Aileen é a gerente desta torre e, mesmo que queira ajudar, não pode. Ela está presa aqui. Ela só pode observar. O seu avô, Kaiser, fica em silêncio. Ele para por um momento, observando a sua neta tremer de preocupação. Depois ele fala, com a voz firme. Não te preocupes, Aileen. Kaiser diz que o humano entrou na Torre Negra por conta própria. A torre chamou Seljun para dentro de si. Seljun não é um humano comum. Kaiser lembra Aileen de quanto tempo Seljun sobreviveu, de quantos monstros ele se tornou amigo. Um humano normal não conseguiria fazer isso. Um humano normal teria morrido ou matado os monstros e transformado-os em inimigos. Mas Seljun é diferente. Seljun não tem medo de monstros. Ele ama-os. Ele adora-os e os monstros aqui tratam Seljun como família. Seljun consegue até comandar monstros perigosos e fazê-los trabalhar juntos. Kaiser elogia-o abertamente. Seljun não é como os humanos comuns. Então Kaiser acrescenta algo que faz os olhos de Aileen arregalarem-se. A grande dragão negra Aileen. Você escolheu um humano que não morrerá tão facilmente. Aileen está atordoada. O seu medo não desaparece, mas o seu peito fica um pouco mais leve. E então a cena muda. Nós vemos Seljun. Ele tem uma planta de cebola desintoxicante pressionada contra a boca como um charuto estranho e a sua expressão é um sorriso convencido. Na sua mão está a mesma adaga e, de pé com ele, estão os seus amigos, Tel, o bebê urso, o coelho guerreiro negro e a princesa do reino dos coelhos. E então vemos, Seljun e a sua equipe estão a massacrar os gafanhotos pretos, não a lutar, não a fugir. Eles estão a atravessá-los sem esforço. Tel aterra com um estrondo. No momento em que as suas patas atingem o chão, ele corta um gafanhoto preto de forma limpa. Então ele olha para Seljun e grita, se não tivesses uma cebola desintoxicante, poderíamos estar em apuros. Seljun mantém-se calmo. Ele diz que sabia que poderia haver uma emergência e por isso tenta estar sempre preparado. E então, a princesa do laço vermelho avança. Os seus olhos brilham com concentração. Ela ativa o seu feitiço mágico, jato de água, num único ataque, num único golpe. Centenas de gafanhotos pretos são atingidos de uma só vez. Eles caem como uma onda a quebrar. Seljun observa incrédulo. A princesa do laço vermelho está a massacrar mais de 50 gafanhotos e os gafanhotos estão a mudar. Os vermelhos tornam-se roxos e o sistema notifica imediatamente Seljun de que o seu companheiro massacrou os gafanhotos roxos e que Seljun ganhou pontos de experiência por causa disso. Seljun sente o seu coração animar-se. Ele está feliz. Esta luta pode finalmente permitir-lhe subir de nível e tornar-se mais poderoso. Seljun agarra a adaga de Thor e aponta. Depois ele ataca. 10 gafanhotos vermelhos caem ao mesmo tempo. O bebê urso fica atrás de Seljun, guardando-o como uma muralha, mas de repente, um gafanhoto roxo aparece. Ele aproxima-se furtivamente de Seljun, mirando o seu pescoço. Um corte limpo, uma morte silenciosa. Os olhos de Tel arregalam-se. Tel entra em pânico. Seljun, tem cuidado. O coelho guerreiro negro também entra em pânico. Mas Seljun apenas sorri. Um sorriso convencido e destemido. A cebola verde ainda na sua boca como um charuto, como se estivesse a desfrutar de um passeio no parque. Está tudo bem. Então, o corpo de Seljun emite uma aura azul. O gafanhoto roxo congela em choque no instante seguinte. Seljun entra. Modo Super Saiyan azul. Uma chama azul irrompe do seu corpo. Não pequena e nem gentil.
Ela espalha-se à sua volta como uma explosão divina e centenas de gafanhotos roxos transformam-se em cinzas. A chama é tão forte que até Theo e a princesa do laço vermelho sentem a sua presença à distância. Theo está tão chocado que a sua boca fica aberta, quase a babar. A princesa do laço vermelho também parece atordoada. Até ela não consegue acreditar no que está a ver. Seljun continua a farmar com a sua aura. A adaga volta para Seljun como se estivesse viva. Cortando mais gafanhotos no caminho de volta, ela fatia 50, 60 gafanhotos roxos como se fossem papel. Seljun diz calmamente que trouxe a chama branca do guardião da chama. Ele estava preparado. Finalmente, a adaga retorna para sua mão. Seljun sorri de lado novamente, ajeita a cebola desintoxicante em seu rosto e diz, eu não sou mais o mais fraco aqui. O ursinho explode de empolgação. Seus olhos brilham como fogos de artifício. Ele grita com orgulho, meu pai é incrível. E em algum lugar distante, a bola de cristal de Aileen continua brilhando, mostrando-lhe a verdade. Seljun não está preso em uma zona mortal. Os gafanhotos estão presos com ele. Após testemunhar aquela aura incrível, o ursinho grita de pura empolgação, chamando Seljun de incrível. A princesa Fita Vermelha, que acredita piamente que Seljun é um dragão negro, olha maravilhada e diz com profundo respeito, o que mais se poderia esperar de um grande dragão negro? Então, sua expressão se torna um pouco triste. Ela diz que teria sido muito melhor se Seljun estivesse lá quando seu reino estava sendo destruído. Se Seljun estivesse lá, talvez seu reino nem tivesse caído. Mas mesmo depois de tudo isso, o problema ainda não está resolvido. Seljun olha para cima, e o que ele vê faz seu estômago se contrair. Milhares e milhares de gafanhotos negros vagueiam pelo ar como uma névoa viva. Seljun e sua equipe continuam matando gafanhotos roxos, mas os números não parecem diminuir. Parece ilimitado. Theo é o primeiro a notar. Ele diz que mesmo que continuem matando gafanhotos roxos, não vai acabar. Suas plantas de cebola desintoxicante são limitadas e o problema não é a força deles. Eles podem derrotar os gafanhotos roxos, mas e o veneno? Se a cebola desintoxicante acabar, todos morrerão envenenados. O coelho guerreiro negro concorda. O ursinho concorda. Seljun também concorda. Seljun observa seus companheiros com atenção. A respiração deles está mais pesada. Seus movimentos estão mais lentos. Eles estão ficando cansados. Seljun rende os dentes. Ele pensa que não é forte o suficiente para matar todos os gafanhotos roxos como o Minotauro e a Ioná. Ele pensa que teria sido ótimo se a Ioná estivesse aqui com ele. Então, Seljun tem uma ideia estranha. Seus olhos se aguçam. Seljun rapidamente pega uma chave de seu inventário. Aquela chave, de repente, um plano se forma em sua cabeça. Seljun está prestes a fazer algo, mas muitos gafanhotos roxos avançam sobre ele, tentando matá-lo antes que ele possa agir. Seljun reage instantaneamente. Ele usa a chave e abre uma porta bem na frente deles. É a mesma porta, aquela onde ele encontrou o morcego dourado, a porta misteriosa que foi dada a Seljun por Skirin. Seljun a ativa. A porta se abre e bate com força. Gafanhotos roxos são esmagados no impacto, morrendo instantaneamente ao serem atingidos pela porta. Seljun bate na porta com urgência. Ele chama o nome de Ioná porque Ioná entrou nesta sala mais cedo para melhorá-la. E se a teoria de Seljun estiver correta, Ioná ainda deve estar lá dentro e, voi lá, Seljun estava certo. Ioná está lá. Ioná sai pela porta e instantaneamente torce o nariz. Ela sente o cheiro do veneno no ar e diz, por que há tanto veneno aqui? Seljun a interrompe imediatamente. Não há tempo para explicar. Eu explico depois. Você pode matar os gafanhotos roxos primeiro? Ioná olha para além de Seljun e seus olhos se arregalam. Milhares e milhares de gafanhotos roxos estão avançando em sua direção como um maremoto. Ela também nota Theo, e o pensamento de Theo se machucando a faz perder a calma. Sua expressão se torna feroz. Ela fica com raiva. Ela diz que não vai deixar Theo se machucar, nem mesmo um arranhão. Ioná levanta a mão e ativa um dos feitiços de ataque em área mais perigosos. Choque elétrico. Um único golpe atinge um gafanhoto roxo e então uma reação em cadeia explode para fora. A eletricidade se transfere de um gafanhoto para outro, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, cada vez mais rápido, até que o choque percorre todo o enxame como uma maldição de raios. Os gafanhotos roxos começam a explodir. Seus corpos estouram e explodem como fogos de artifício. Pedaços voam para todo lado. É selvagem e brutal. E de alguma forma parece um show de fogos de artifício de Ano Novo ou Natal, um espetáculo terrivelmente belo. Seljun assiste com uma expressão estranha. O ursinho assiste de boca aberta. Theo assiste como se estivesse vendo um milagre. A princesa Fita Vermelha também está atordoada. E mesmo aqui, o coelho guerreiro negro está corando loucamente porque todo o seu foco não está mais nos gafanhotos.
Está no rosto da princesa Fita Vermelha e em suas bochechas de coelha. O coelho guerreiro negro se apaixonou. Droga! Que cara! Seljun sente uma onda de alívio. Ele está prestes a agradecer a Yoná. Mas no exato mesmo momento, o sistema notifica Seljun. Seljun matou mais de 100 mil gafanhotos roxos de uma só vez. E por causa disso, Seljun ganhou 3 milhões de pontos de experiência. Seljun sobe muitos níveis. Então outra notificação aparece. Ainda há 7 bilhões de gafanhotos roxos vivos. A expressão de Seljun o congela. 7 bilhões? Até o ursinho volta à sua forma pequena de puro choque. Enquanto isso, o coelho guerreiro negro ainda está olhando para a princesa Fita Vermelha. Absolutamente sem vergonha. Yoná diz que vai ficar tudo bem, porque como mataram tantos gafanhotos roxos, o enxame voltará à sua forma vermelha novamente. Mas enquanto diz isso, Yoná de repente balança. O veneno ainda é forte. Ela se sente estranha. Ela está prestes a desmaiar. Antes que Yoná caia, Tel corre até ela. Ele a segura em seus braços. Então Tel gentilmente coloca uma planta de cebola desintoxicante perto da boca de Yoná e diz para ela comer. Isso a curará. Tel diz isso normalmente, em um tom suave e gentil, mas aos olhos de Yoná, Tel parece um príncipe. Tel parece fofo. Tel parece atencioso. Tel também a elogia. Ele diz a Yoná que a magia dela foi incrível. Ele diz que ela matou todos aqueles gafanhotos roxos de uma só vez. Tel está apenas sendo honesto, mas o rosto de Yoná fica vermelho. Ela cora intensamente. Ela coloca a planta de cebola desintoxicante na boca e continua a encarar o rosto de Tel. Seu corpo todo começa a formigar. Enquanto isso, o coelho guerreiro negro diz algo importante. Ele diz que não consegue mais sentir nenhuma energia de gafanhoto. Tel acena com a cabeça. Ele diz que está muito feliz. Então Seljun olha para todos, percebendo que estão cansados e precisam de um lugar para descansar, mas não podem descansar nesta água lamacenta. Podem? Mas como Yoná curou a porta misteriosa, coincidentemente, eles agora têm uma porta misteriosa que pode ser usada como abrigo. Então Seljun convida todos a entrarem para descansar. Lentamente, eles abrem a porta misteriosa e, no momento em que a porta se abre, um calor estranho se espalha de dentro. Assim que todos entraram na sala, ficaram perplexos. Tel e Seljun estão chocados. Sua boca permanece aberta. O que quer que esteja lá dentro, não é o que ele esperava. E, por outro lado, a pequena e fofa Yoná está sentada confortavelmente na cabeça de Tel, descansando como se pertencesse ali, como se o mundo finalmente estivesse quieto por enquanto. Finalmente, o interior da porta misteriosa é revelado e ele realmente mudou. Antes, era escuro e sombrio como uma masmorra suja que cheirava a pedra úmida e mais lembranças, mas agora se transformou em um quarto aconchegante e confortável. Há um sofá, uma mesa de jantar, um belo tapete e até uma fogueira quente queimando suavemente no centro, espalhando uma luz suave por tudo. Seljun olha ao redor com atenção, seus olhos se estreitando ao perceber algo importante. Este item é insanamente poderoso. Com esta porta, Seljun pode criar uma zona segura em qualquer lugar dentro da torre, um refúgio, um lugar onde ele e seus companheiros possam respirar, se recuperar e sobreviver. E a parte mais aterrorizante é que ninguém pode entrar por esta porta sem a permissão de Seljun. Nenhum monstro, nenhum inimigo, ninguém. Seljun percebe que isso não é apenas útil, é perigosamente poderoso. Sua expressão fica séria enquanto ele mergulha em pensamentos profundos, entendendo quanto isso poderia mudar tudo. Ao fundo, Tel e Yoná conversam casualmente. A voz deles está calma agora que o perigo imediato passou. A princesa do laço vermelho senta-se à sua mesa normal como se fosse a dona do lugar, descansando o queixo na mão como se este fosse apenas mais um dia para a realeza. E como de costume, o coelho guerreiro negro ainda está encarando a princesa do laço vermelho como se sua alma tivesse deixado seu corpo. Ele está corando, completamente perdido em seu próprio mundo de sonhos, provavelmente já imaginando o casamento deles e ninguém nem lhe perguntou. Então Seljun percebe algo estranho. O ursinho está comendo alguma coisa. Seljun se vira e pergunta o que ele está comendo, e o ursinho imediatamente se vira com olhos brilhantes, animado como uma criança que acabou de descobrir um tesouro. O que quer que ele esteja segurando, ele oferece a Seljun enquanto o chama de papai. O ursinho diz com orgulho que é um par de gafanhotos roxos e que é delicioso pra caramba. Mas no momento em que Seljun olha mais de perto, o cheiro o atinge. A carne de gafanhoto roxo cheira ainda mais nojenta do que carne normal, o suficiente para fazer um homem adulto questionar toda a sua vida. Seljun e Tel fazem caretas estranhas, forçando sorrisos educados enquanto dizem que parece delicioso, mas não querem comer. Suas vozes são sarcásticas, muito sarcásticas, mas apenas porque não querem que o ursinho se sinta mal e pare de aproveitar sua pequena refeição estranha. Ainda assim, Seljun percebe algo estranho. A carne parece nojenta, mas o cheiro,
tem um cheiro doce. E a textura, a cor, parece frango. Realmente parece frango. Os olhos de Seljun se arregalam quando uma ideia o atinge como um raio. Ele vira lentamente a cabeça em direção a Yonah e a chama pelo nome. Ele pergunta se ela pode aumentar a temperatura do fogo e seguir suas instruções. Yonah concorda imediatamente, sem nem questionar. E, honestamente, todos já podem adivinhar o que Seljun está planejando. Sim, Seljun vai cozinhar os gafanhotos como um homem que aceitou que a vida na torre é apenas sobrevivência com tempero extra. A cena mostra brevemente o exterior, onde pilhas de gafanhotos jazem mortos. E da porta misteriosa, um cheiro incrivelmente delicioso começa a vazar. Então voltamos para dentro do refúgio e aquele cheiro rico se espalha por todo o cômodo como um feitiço. O coelho guerreiro negro fecha os olhos e inspira profundamente. A princesa do laço vermelho também fecha os olhos, apreciando-o como uma rainha gourmet. A boca de Seljun começa a salivar antes mesmo que ele perceba. A boca do ursinho está salivando como uma cachoeira, seu corpo tremendo de excitação enquanto ele pula impacientemente pedindo comida como um pequeno guerreiro que acabou de terminar uma guerra e agora exige o jantar. Seljun limpa os gafanhotos completamente, removendo toda a sujeira, todas as partes nojentas e qualquer coisa que ainda possa conter veneno. Ele coloca a carne sobre o fogo e começa a cozinhá-la como churrasco, mantendo plantas desintoxicantes por perto para que nenhuma toxina permaneça. No momento em que a carne de gafanhoto começa a chiar, o cheiro se torna ainda mais forte, quente, defumado e estranhamente tentador. E nesse exato momento, a notificação do sistema aparece. Anuncia que o ursinho é a primeira pessoa a assar o gafanhoto roxo e torná-lo comestível, mas também confirma que Seljun removeu com sucesso o veneno e o tornou seguro para todos. Outra notificação aparece imediatamente depois. O nível de culinária de Seljun aumentou. Nível de culinária 4. Seus efeitos na comida agora serão aprimorados. Então o sistema notifica novamente. Seljun criou um prato de gafanhoto roxo grelhado. Depois de comê-lo, ninguém mais sentirá o veneno. É macio, saboroso e bom para o corpo. E o mais importante, quem o comer ganhará resistência a veneno, que é ainda mais forte do que as plantas de cebola desintoxicantes. Seljun encara as notificações e depois olha para a carne de gafanhoto grelhada. Um sorriso lento e confiante se espalha por seu rosto porque, nesta torre, até uma zona da morte pode se transformar em uma mesa de jantar. E esta noite, os gafanhotos não são mais os caçadores. Eles são o cardápio. Seljun não consegue acreditar. Ele realmente fez um prato de gafanhoto roxo grelhado e ainda tem o efeito de resistência a veneno. Mas, honestamente, Seljun nem se importa com o efeito de resistência a veneno agora. Ele não está pensando em estatísticas. Ele está pensando em comida. Seljun calmamente retira a carne de gafanhoto roxo grelhado do espeto, seus olhos brilhando um pouco, e diz a todos que finalmente chegou a hora. Todos encaram a carne. Eles encaram como se fosse um milagre ou uma armadilha. O ursinho, no entanto, nem hesita. Ele já está comendo como se sua vida dependesse disso. Theo? Não é o mesmo. Theo ainda faz aquela cara de nojo porque não gosta de gafanhotos. Eles são insetos. E Theo viu com seus próprios olhos como aqueles gafanhotos eram nojentos. Theo admite que a carne parece boa e até cheira bem, mas ainda não consegue apagar da mente a imagem dos gafanhotos rastejando. Antes que Theo possa dizer mais alguma coisa, o ursinho imediatamente pega a carne e diz que, se Theo não a quiser, ele a comerá. Seljun está prestes a impedi-lo e dizer que está quente demais, mas é tarde demais. O ursinho a pega sem pensar e suas patas começam a queimar instantaneamente. Ele entra em pânico, joga a carne para o ar e quase cria um novo espetáculo de fogos de artifício dentro da casa segura. Mas como a pata do bebê urso é grossa e robusta, ele consegue apanhar a carne novamente devagar, muito devagar, como um soldado corajoso a tentar não gritar. Depois, ele sopra com força para arrefecê-la, com as bochechas a inchar. E no momento em que finalmente arrefece, o bebê urso dá uma dentada enorme e o interior da carne parece incrivelmente suculento. Está tenra, a fumegar e brilhante. Só de olhar, torna-se óbvio. Esta carne é insanamente macia e deliciosa. O bebê urso mastiga com pura felicidade. No momento em que o sabor o atinge, ele quase alcança o céu. Os seus olhos brilham como estrelas. O seu corpo todo relaxa e ele começa a comer ainda mais rápido, como se tivesse medo que o universo a levasse embora. Seljun e Theo observam incrédulos. O bebê urso está a comer tão bem que até o Theo, que odeia gafanhotos, começa a babar um pouco. A Yonah também está a olhar fixamente. O coelho guerreiro negro também está esfomeado. Todos começam a admitir a verdade. Nenhum deles queria comer carne de gafanhoto. Mas ao ver como parece delicioso enquanto o bebê urso come como se fosse a melhor coisa do mundo, eles já não conseguem conter-se. Eles estão cansados, estão com fome e precisam de comida.
Seljun sorri calorosamente e retira os espetos restantes da fogueira, oferecendo a todos carne de gafanhoto grelhada. Todos levantam as mãos e educadamente pegam um pedaço, ainda com ar desconfiado, mas também incrivelmente tentados. Seljun faz uma pausa por um momento e reza silenciosamente a Deus por esta refeição, porque a este ponto sobreviver na torre já parece um milagre. Finalmente, o Seljun também dá uma dentada. Todos dão uma dentada ao mesmo tempo e os seus olhos arregalam-se. O sabor é de dar água na boca. É delicioso. É chocantemente delicioso. Macio como frango, suculento como churrasco. E a cebola, a folha e a planta adicionam um toque picante que o torna ainda melhor. Todos congelam por meio segundo e depois começam a comer a sério. O bebê urso já está no céu e agora todos os outros se juntam a ele. A casa segura transforma-se num banquete cheio de calor, mastigação, suspiros satisfeitos e o som da felicidade após uma longa batalha. Mas do lado de fora da porta misteriosa, aquele cheiro delicioso está a escapar e vemos 3 seres misteriosos sentados a cheirar o ar. Eles falam num tom assustador, com os olhos a brilhar de fome, dizendo que seja o que for, cheira muito bem. Eles perguntam se também o deveriam comer. E pessoal, se ainda não se inscreveram, por favor, inscrevam-se para apoiar e ajudar-nos a completar a meta de gostos. Eu sei que vocês, meus manos, conseguem, certo? Agora, vamos voltar à história. Então vemos Seljun, o bebê urso, o coelho guerreiro negro e a princesa da fita vermelha dormir de costas, a descansar pacificamente ao lado da Yona. A casa segura é quente, silenciosa e calma, como uma pequena ilha de conforto dentro da torre. Todos estão cansados da batalha. Os seus corpos finalmente relaxaram depois de comerem. Mas o Theo? O Theo não está com sono nenhum. O seu estômago está cheio, a sua cabeça está ativa e ele decide sair para dar um passeio. O Theo sai e espreguiça-se, a pensar que, como comeu tanta comida, talvez andar um pouco o ajude a sentir-se melhor. Ele anda casualmente, com a cauda a abanar, completamente inconsciente de que uma sombra o espera, escondida atrás da porta. O Theo não faz ideia de que alguém está prestes a pôr um pano sobre a sua cabeça e a tentar raptá-lo como se ele fosse uma entrega de lanches, mas o Theo consegue sentir algo. Os seus instintos de gato gritam que algo está errado. Ele vira-se bruscamente, tarde demais. Um ser misterioso atira de repente um pano sobre a cabeça do Theo e aperta-o à volta do seu rosto. O Theo tenta gritar, mas a criatura empurra o rosto do Theo diretamente para a água. O Theo entra em pânico, a debater-se desesperadamente, mas a sua voz não sai. O seu corpo luta, mas o pano está apertado. Tão apertado que ainda conseguimos ver a imagem residual dos seus olhos e boca a pressionar contra ele. Finalmente, a criatura misteriosa revela-se. Parece um sapo com uma joia brilhante na cabeça. O Theo tenta gritar, seu desgraçado, deixa-me em paz, mas nenhum som sai. O sapo com a joia começa a abusar do Theo, furioso. Diz que inúmeros camaradas morreram por causa do Theo. Ele culpa o Theo e os seus amigos, dizendo que eles trouxeram todos estes insetos ardilosos para o pântano. O sapo está a entender tudo mal e pensa que o Theo é a causa do desastre dos gafanhotos. O Theo tenta desesperadamente explicar que eles não trouxeram estes insetos para aqui, mas ele não consegue falar. A sua boca está completamente coberta. O Theo começa a chorar e a tremer, a implorar para que o deixem em paz. Ele tenta acalmar-se e diz que é um mercador ambulante de nível médio, mas o sapo com a joia recusa-se a acreditar nele. O sapo acusa-o de mentir, perguntando que tipo de mercador ambulante apareceria no meio de um pântano. Um mercador devia estar a vender bens nas cidades, não a vaguear por águas venenosas. Então, aparecem mais 2 sapos joia, também sapos com joias nas suas cabeças. Eles param o primeiro sapo, dizendo-lhe para se acalmar porque não vão magoar mais o Theo. Eles reparam em algo importante, um distintivo de mercador no pescoço do Theo. No momento em que o veem, o sapo com a joia finalmente afrouxa o pano e deixa o Theo em paz. O Theo desaba no chão, a respirar com dificuldade, aterrorizado, a tremer incontrolavelmente naquele lugar. E pessoal, deixem-me dizer-vos uma coisa. Isto é mesmo verdade. Há uns dias, o meu gato Theo saiu acidentalmente de minha casa e encontrei-o no meu jardim. Ele estava a tremer num canto, de medo. Eu consigo identificar-me totalmente com esta merda. Certo. Agora, de volta à história. O sapo joia roxo pergunta ao Theo o que um mercador ambulante está a fazer no pântano de Navia. O sapo joia verde claro semicerra os olhos desconfiado e diz que talvez o distintivo de mercador seja falso. O Theo tenta gritar, a dizer que isto é um grande mal-entendido. Ele explica que eles vieram aqui para matar os gafanhotos roxos e salvar os sapos joia. O Theo também anuncia orgulhosamente que é um subordinado direto do Grande Dragão Negro. No momento em que o Theo diz Grande Dragão Negro, os 3 sapos congelam. Os seus olhos arregalam-se em choque. Os seus corpos enrijecem como se alguém tivesse acabado de invocar a própria morte.
O Theo diz que há um grande dragão negro atrás da porta misteriosa. Se os sapos não acreditam nele, devem bater a porta e entrar para ver. O grande dragão negro está a dormir pacificamente lá, mas em vez de alívio, os sapos ficam ainda mais aterrorizados. Eles começam a pensar que se o Theo é verdadeiramente um subordinado do grande dragão negro, então eles acabaram de tentar raptá-lo. E se o grande dragão negro ficar zangado e destruir toda a sua espécie? Os sapos entram em pânico internamente, sem saber o que fazer. O sapo verde claro diz que eles precisam de ajuda porque não sabem de todo como lidar com esta situação. Então, os 3 sapos tomam uma decisão. Eles decidem levar o Theo ao seu senhor, Garion. O Theo nem sequer sabe quem é este senhor Garion e, antes que possa protestar, eles penduram-no de cabeça para baixo num pau de madeira e começam a carregá-lo como um peixe capturado. O Theo grita alto a pedir ajuda do Seljun, a gritar que o seu precioso parceiro está a ser raptado. Socorro! Mas Seljun não ouve nada vindo da porta. Na verdade, Seljun está dormindo pacificamente, coçando as orelhas como se este fosse o lugar mais seguro do mundo, completamente inconsciente de que Theo está sendo arrastado como numa cena de tragicomédia. A cena volta para Theo. Ele ainda está amarrado de cabeça para baixo, balançando enquanto os sapos o carregam para um lugar desconhecido. Theo fica com raiva, gritando que ele é o futuro rei mercador. Ele também é um subordinado do grande dragão negro. Ele deveria ser tratado com respeito e eles deveriam colocá-lo no chão agora mesmo. Theo grita tanto que os sapos se irritam e finalmente o jogam no chão. Theo grita rolando no chão dramaticamente e logo em seguida grita de novo como se nada tivesse acontecido. O sapo verde claro finalmente desamarra Theo e pede desculpas. O sapo admite que não deveriam ter tratado Theo tão mal, mas eles perderam quase 70% de sua população. O sapo verde claro diz que até seus pais foram mortos pelos gafanhotos. É por isso que eles pensaram que Theo e seu grupo trouxeram os gafanhotos para cá. Theo fica chocado. Ele lhes diz que não é verdade. Ele diz que veio aqui para matar os gafanhotos e salvar a todos. Então Theo olha cuidadosamente para os 3 sapos e nota as joias em suas cabeças. Estes não são sapos normais. Eles são sapos joia. Theo de repente fica com raiva de novo e grita que ele e seus amigos vieram aqui para salvá-los e eles estão tratando um convidado assim? Theo diz, eles ao menos sabem o quão difícil foi lutar contra os gafanhotos e libertar este lugar? Ele está estufando o peito, com a cauda se contorcendo, agindo como um pequeno herói orgulhoso, quando de repente alguém chama com uma voz ameaçadora. Como ousa? O corpo de Theo congela. Ele se vira lentamente e vemos algo aterrorizante. Uma bolha sobe do pântano, depois outra, e então uma enorme. E no momento seguinte, uma figura massiva emerge do pântano. Uma voz profunda e ameaçadora sobe do pântano, pesada de autoridade e raiva. Quem ousa ameaçar os sapos joia? No momento em que aquela voz ecoa, os 3 pequenos sapos atrás de Theo imediatamente se curvam de medo, seus corpos tremendo como se tivessem acabado de ver um deus. Até Theo, que estava tentando se fazer de durão um segundo atrás, sente seus pelos se arrepiarem. Seus instintos gritam perigo porque a figura que emerge da água é massiva. E finalmente, a grande figura é revelada. Um sapo tão enorme e gigantesco que é quase tão grande quanto a mamãe ursa. Seu corpo inchado, monstruoso e cheio de pura raiva. Com raiva, ele se ergue do pântano como um desastre vivo e a água explode para fora com tanta força que Theo quase se afoga. O respingo o atinge como uma onda, arrastando-o para baixo por um momento, e quando ele volta à superfície, está meio inconsciente, tossindo e tremendo, mal conseguindo manter os olhos abertos. O sapo roxo aponta rapidamente para Theo e diz ao seu senhor Garion que essas pessoas trouxeram um gato suspeito do lugar onde os gafanhotos vermelhos tinham a maior densidade. Os olhos do Lord Garion se estreitam bruscamente. Ele também sente que Theo foi quem trouxe os gafanhotos roxos para seu pântano e sua raiva se volta diretamente para Theo. Garion avança com uma presença aterrorizante, pairando sobre Theo como se estivesse prestes a esmagá-lo na lama. Theo acorda lentamente, ainda tonto, ainda encharcado, e Gerion se inclina e rosna no mesmo tom ameaçador. Foi você quem deixou esses insetos malditos aqui? Theo esteve irritado e chateado até agora, e ele ainda está com medo. Seu corpo dói, sua cabeça está girando, mas naquele momento, algo muda dentro dele. Ele pensa, droga, dói tanto e ele está com medo, mas agora ele não se importa. Theo se levanta lentamente, sacudindo a água como um guerreiro. Ele diz que se fosse o antigo Theo, teria agido com medo, mas agora ele mudou. Ele declara orgulhosamente que se tornará um rei mercador no futuro e não pode mais ter medo de coisas pequenas. Theo cruza as patas e se levanta, tentando parecer confiante enquanto se apresenta como se fosse alguém importante. Isso só deixa o Lord Garion mais irritado. Seu rosto se contorce, seus olhos ardem e ele levanta a mão, pronto para esmagar Theo, enquanto chama de coisinha. Mas, ao mesmo tempo, o sapo verde claro corre para frente e diz ao Lord Garion para parar.
O sapo explica rapidamente que este gato dourado é o subordinado do grande dragão negro. No momento em que o nome Grande Dragão Negro é dito, a expressão do Lord Garion muda instantaneamente. Sua arrogância se quebra, seu corpo enrijece e o suor começa a escorrer pelo seu rosto. Todos os três sapos explicam apressadamente a história toda. Como eles viram Theo saindo de uma porta misteriosa, como entraram em pânico e o sequestraram, e como Theo continuava dizendo que veio aqui para matar todos os gafanhotos. Eles também mencionam que o Grande Dragão Negro está atrás daquela porta. Talvez este gato esteja dizendo a verdade. Talvez Theo realmente tenha vindo com seus amigos para salvá-los. Theo, agora irritado e frustrado, esbraveja que está tentando explicar isso a esses idiotas há muito tempo, mas Garrion ainda não está convencido. Ele levanta a mão novamente e diz que até ele, Lord Garrion, ainda está se recuperando depois de ser atingido pelo veneno daqueles insetos. Ele diz que não há como uma criatura minúscula como Theo lidar com aqueles gafanhotos. Ele insulta Theo, chamando de fraco e dizendo que é impossível para ele lutar contra o veneno. Os olhos de Theo se estreitam. Em vez de discutir, ele enfia a mão na bolsa e tira o prato feito de carne de gafanhoto grelhada. Ele o estende e diz ao Lord Garrion que se ele comer este prato, obterá todas as respostas. O cheiro da carne de gafanhoto se espalha instantaneamente, rico e forte, e a língua do Lord Garrion desliza para fora como uma arma. Uma língua comprida, uma língua faminta. Ele pega a carne da pata de Theo e a engole de uma só vez. O sapo verde claro tenta avisá-lo, dizendo que seu senhor não deveria comer algo tão suspeito, mas é tarde demais. Lord Garrion come e de repente seu corpo treme. Ele agarra o estômago e cai na lama, respirando pesadamente. Então, algo inacreditável acontece. Seu corpo inteiro começa a brilhar. Brilha tão intensamente que Theo e os três sapos olham em choque, incapazes de piscar. Após um momento, Lord Garrion se transforma em um sapo fofo, gordinho e colorido. Esta era a sua forma real. Por causa do veneno, ele havia se tornado aquele monstro nojento e inchado. Mas agora ele parece leve, saudável e quase adorável. Lord Garrion fica exultante, dizendo que a carne estava tão deliciosa que seu corpo parece incrivelmente leve e talvez todo o veneno dentro dele tenha sido removido. Ele olha para Theo e pergunta animadamente, que diabos é esse prato? Sinto que as toxinas do meu corpo desapareceram completamente. Theo dá um sorriso malicioso. Ele diz que se Lord Garrion quiser saber mais sobre este prato, então ele deveria apertar a mão de Theo. O subordinado de Theo lhe contará tudo e, caramba, Theo está realmente aprendendo todas as técnicas malignas de Seljun para tornar os outros seus subordinados. Momento de orgulho, momento perigoso, momento lindo. A cena então muda para outro campo de batalha. Vemos o Homem-Lagarto matando gafanhotos roxos um por um, mas toda vez que ele mata um, uma espessa névoa de veneno explode. O veneno se espalha por toda parte e todos os lutadores começam a ser envenenados novamente. A situação é terrível. Não importa o quanto eles matem, não acaba. Esta é a área terrestre do 67º andar, o mesmo lugar onde os porquinhos feios apareceram no primeiro episódio. O subordinado dos porcos da ganância roubou comida aqui, criou gafanhotos e os transformou em gafanhotos roxos. Agora esses lutadores estão em uma condição terrível, exaustos e desesperados porque o enxame parece infinito. Justo quando o Rei Lagarto sente que seu trabalho está prestes a terminar, uma língua muito longa de repente dispara por trás. Centenas e centenas de gafanhotos são pegos no ar e devorados de uma só vez. A criatura atrás deles diz calmamente que estava muito saboroso. E finalmente, todos percebem que a criatura não é ninguém menos que o Lord Garrion. Vendo o Lord Garrion comendo gafanhotos, todos os outros lutadores ficam chocados, mas Garrion não para. Ele gira sua língua como um helicóptero cada vez mais rápido e devora milhares e milhares de gafanhotos em uma única mordida. Ele os come como petiscos, aproveitando o banquete como se estivesse em um buffet. O Rei Lagarto fica atordoado. Dezenas de milhares de gafanhotos desaparecem em segundos. Ele não entende que diabos está acontecendo. Lord Garrion não está sentindo veneno ou está se sacrificando por todos? Lord Garrion coloca a mão no peito e declara orgulhosamente que seu corpo se tornou resistente ao veneno por causa de um grande ser. Ele diz que vai resolver o problema dos gafanhotos sozinho. Então vemos Theo sentado orgulhosamente no topo da cabeça de Lord Garrion como um rei. Lord Garrion apresenta Theo em voz alta e anuncia que Theo é seu novo mestre. Theo mostra seu contrato para provar, declarando que seu nome é Theo, um gato dourado, e que eles assinaram um contrato. Então agora Theo é o mestre de Lord Garrion. Juntos, eles matarão todos os gafanhotos. O sapo verde e o sapo roxo ainda estão confusos. Eles não gostam que seu Lorde tenha feito de um gato dourado fraco seu mestre, mas também entendem que, por causa desse gato dourado, seu Lorde que estava prestes a morrer de veneno está vivo novamente, então não podem reclamar. Theo ordena que eles avancem e lutem,
e Lord Garion continua comendo os gafanhotos com sua língua poderosa, limpando o enxame como um desastre natural. Enquanto isso, a cena volta para dentro da misteriosa casa segura. Seljun e os outros acordam se espreguiçando e bocejando, sentindo-se descansados até que notam algo imediatamente. Tel não está lá. Seljun olha ao redor bruscamente, sua expressão se tornando séria. Para onde o Tel foi? O coração de Seljun dispara no momento em que ele percebe que Tel não está no quarto. Ele olha ao redor de novo, mas Tel não está em lugar nenhum. Agora, Seljun está genuinamente preocupado. Os outros também percebem e o conforto sonolento de antes desaparece instantaneamente. Todos se preparam como se fosse guerra. Seljun saca sua adaga. O coelho guerreiro negro segura seu martelo com força. O bebê urso levanta seu porrete, já pronto para esmagar qualquer coisa que se mova. Eles não são mais apenas uma equipe. Eles são uma família e estão prestes a encontrar seu parceiro. A princesa do laço vermelho parece confusa, com as sobrancelhas franzidas enquanto se pergunta como Tel pôde ter saído sozinho no meio da noite. Yona é a mais preocupada entre eles. Ela diz que a área externa ainda deve estar infestada de gafanhotos e eles podem machucar Tel a qualquer momento. O pensamento de Tel se machucando aperta seu peito e esse medo torna Seljun ainda mais determinado. Ele sabe que precisa encontrar Tel rapidamente, porque se algo der errado, vai dar errado rápido. Enquanto todos estão se preparando, o coelho guerreiro negro dá um passo à frente e estufa o peito orgulhosamente como um cavaleiro de uma lenda. Ele olha para a princesa do laço vermelho e jura que, não importa o que aconteça, ele a protegerá a todo custo. A princesa do laço vermelho pisca surpresa, depois cora levemente e diz a ele que acredita que ele o fará, chamando de Senhor Cavaleiro. No momento em que essas palavras são ditas, o coelho guerreiro negro fica vermelho, completamente nervoso, com as orelhas tremendo como se fossem explodir de felicidade. Seljun diz a todos para se concentrarem e se prepararem, então ele alcança a porta dimensional. No momento em que a porta se abre, todos saem correndo com as armas em punho, olhos afiados, postura firme como uma verdadeira família preparada para lutar até mesmo contra os deuses, se isso significar trazer seu membro de volta. Mas no segundo em que saem, eles congelam. Não há nada. Os arredores estão completamente vazios. Sem gafanhotos, sem inimigos, sem movimento. Apenas o portão dimensional está atrás deles como uma parede silenciosa e a área do pântano à frente está calma. Seljun percebe imediatamente que a área que eles limparam antes ainda está segura. Mas assim que ele relaxa um pouco, as orelhas do coelho guerreiro negro se contraem com força. Ele levanta a mão e diz a todos para esperarem. Ele escuta atentamente, focando no som, e sente algo enorme se aproximando de sua posição. O corpo de Seljun fica tenso instantaneamente. A princesa do laço vermelho especula que pode ser uma nova espécie de gafanhoto, mas Yona balança a cabeça dizendo que isso não deveria ser possível. No entanto, até ela aperta sua postura porque o que quer que esteja vindo é grande. Seljun aperta o punho de sua adaga e diz a todos para se prepararem, e o que acontece a seguir o choca profundamente. Um sapo gigante de repente salta diretamente sobre suas cabeças, lançando uma sombra enorme sobre todos. Todos gritam, de boca aberta, pensando, quem diabos é esse cara agora? E então, como um pouso do Homem de Ferro, bum, o sapo enorme cai na frente deles, o impacto espirrando água lamacenta por toda a parte. A onda de choque é tão poderosa que joga o coelho guerreiro negro para trás e Seljun e os outros mal conseguem se manter firmes. As bochechas de Seljun incham como um balão com a rajada de vento, seu cabelo quase voando para trás com a força pura. Conforme a água assenta, eles notam algo agarrado desesperadamente ao sapo, uma pequena silhueta. É o Tel, o parceiro deles, mal se segurando. Tel olha para seus companheiros com um sorriso convencido, completamente orgulhoso de si mesmo e os provoca como se nada tivesse acontecido, perguntando se todos estavam preocupados e esperando por ele. Miau. Yona finalmente suspira aliviada, seus ombros caindo no momento em que vê que Tel está seguro. Seljun ainda está lá parado de boca aberta, completamente confuso, se perguntando o que diabos Tel fez lá fora. Seljun pergunta imediatamente a Tel se ele está bem. Tel responde orgulhosamente que está perfeitamente bem e então, casualmente, solta uma bomba como se não fosse nada. Ele diz que até conseguiu um novo subordinado e então aponta para o sapo enorme como se tivesse acabado de adotar uma montanha. Este é o meu subordinado, Miau. Seljun pisca, ainda processando, pensando. O quê? Tel explica que, graças a Lord Garion, eles eliminaram muitos gafanhotos roxos. E nesse exato momento, o rei sapo joia gigante nota algo na mão de Seljun, um brasão inconfundível, a marca do dragão negro. Não apenas isso, Lord Garion também pode sentir uma aura levemente ameaçadora. Ele tem certeza de que Seljun é um grande dragão negro escondendo sua verdadeira forma.
Sem hesitar, Lord Garion e até os pequenos sapos Joy atrás dele se curvam imediatamente diante de Seljun. Lord Garion fala respeitosamente e explica com um sorriso que eles conseguiram superar os gafanhotos graças ao prato que Seljun o cozinhou. Aquele prato os ajudou imensamente, especialmente a ele, porque curou o veneno que estava prestes a matá-lo. Seljun, ainda atordoado, pergunta se esses sapos são diferentes daqueles que eles mataram no 75º andar. Yona explica rapidamente que estes são sapos joia e que eles são, na verdade, os alvos que a equipe deveria proteger nesta missão. Lord Garion é ninguém menos que o rei dos sapos joia. Neste momento, Theo está sentado fofamente em sua mão como um pequeno príncipe em um trono. Yona mal consegue acreditar. Ela olha para Theo com admiração, seu coração acelerado e, em sua mente, ela cora levemente pensando que seu futuro marido é inacreditavelmente incrível. Theo, no entanto, não se importa com nada disso. Suas prioridades são claras. Ele imediatamente se vira para Seljun e pergunta se fez um bom trabalho. Seljun ainda está nervoso, mas também está extremamente curioso sobre como Theo conseguiu isso. Theo não tem a menor intenção de explicar agora. Em vez disso, ele pula, se agarra firmemente à perna de Seljun com olhos brilhantes e começa a pedir petiscos como se sua vida dependesse disso. Petisco, petisco. Porque ele fez um trabalho tão bom, ele merece. E, honestamente, é exatamente assim que os gatos laranjas se comportam. É universal. Seljun suspira, meio divertido, meio aliviado, e insiste para que Theo volte para dentro. Seljun abre a porta dimensional novamente e diz a todos que eles conversarão lá dentro. Ele promete a Theo que lhe dará petiscos lá dentro. Theo imediatamente começa a sorrir como se já tivesse provado a recompensa, mas quando Seljun se vira, ele percebe Lord Garion hesitando. A entrada é pequena e Garion é enorme. Seljun pede desculpas e explica que adoraria convidá-lo para entrar, mas a entrada é simplesmente pequena demais. Lord Garion sorri calmamente e diz, se esse for o problema, não há problema. E de repente, a joia multicolorida em sua cabeça começa a brilhar intensamente. A luz fica tão intensa que todos têm que fechar os olhos. Conforme o brilho se intensifica, algo inacreditável acontece. O corpo massivo do Lord Garion começa a encolher lentamente, mas de forma constante, até que a luz finalmente se apaga. Quando todos abrem os olhos novamente, o outrora gigantesco rei dos sapos Joia se transformou num sapo fofinho e gordinho, menor até que os outros sapos Joia. Seljun olha espantado e se pergunta em voz alta se o Lord Garion é como o bebê urso, alguém que pode encolher e expandir à vontade. Lord Garion ri levemente e diz a Seljun que não é nada de especial. E no momento em que isso acontece, Yona avança imediatamente, sua curiosidade transbordando, examinando o sapo recém-transformado como uma cientista que acabou de encontrar uma criatura lendária. Seljun sorri calorosamente e diz a todos que, já que estão todos aqui agora, deveriam entrar, descansar direito e comer juntos, porque esta noite eles não apenas encontraram o Theo, eles ganharam um rei inteiro. A cena volta para o aconchegante espaço dimensional mais uma vez. O calor da fogueira preenche a sala, o brilho suave dançando nos rostos de todos, mas a paz não dura muito. Yona está gritando com Theo como uma namorada preocupada, exigindo saber se ele ao menos entende o quão preocupada ela ficou quando ele desapareceu no meio da noite. Theo, no entanto, permanece completamente relaxado, agindo como se nada tivesse acontecido. Ele sabe que algo ruim quase aconteceu, mas seus instintos gritam para ele não contar essa parte para Yona. Por alguma razão, ele já sente isso em seus ossos. Se ele disser em voz alta, sua vida ficará 10 vezes mais difícil. Então Theo apenas mantém a boca fechada, assentindo inocentemente como o gato laranja mais inofensivo do mundo. A narração muda para Seljun e vemos que a lareira inteira foi concluída e melhorada novamente. Parece mais resistente, mais forte e muito mais útil agora, perfeita para cozinhar refeições maiores dentro da casa segura. Theo e os outros se reúnem ao redor do fogo, babando incontrolavelmente enquanto um delicioso ensopado ferve em uma panela de barro gigante. O prato se chama ensopado de batata do chefe roxo. É feito de carne de gafanhoto roxo fatiada finamente, cebolinhas desintoxicantes e batatas da força, tudo cozido junto por um longo tempo para que os sabores se misturem e os efeitos se intensifiquem. O sistema explica os efeitos claramente. Depois de comer, a força aumenta em 10,5 por 30 minutos. O usuário se sentirá satisfeito por 4 horas e ganhará resistência a veneno de nível baixo. O cheiro é tão rico e reconfortante que todos praticamente fazem fila como crianças famintas esperando pelo almoço na escola. Seljun diz a todos para fazerem fila e pegarem suas porções para que possam comer até se fartarem. Quando o coelho guerreiro negro come sua tigela, seu corpo inteiro relaxa instantaneamente. Ele se sente completamente satisfeito, tanto no corpo quanto na alma, como se o ensopado tivesse curado não apenas seu estômago, mas também seu coração solitário.
Yoná come em silêncio, mas nem ela consegue esconder o quão bom está. Os sapos joia também aproveitam a refeição, olhando maravilhados com o quão delicioso está, especialmente as cebolinhas desintoxicantes e a tenra carne de gafanhoto roxo. Um dos sapos joia até pensa que é um milagre. Normalmente, apenas tocar a pele de um gafanhoto vermelho derreteria a pele de um sapo por causa de sua toxicidade. Mas por causa das cebolinhas, o efeito de desintoxicação é incrível. O fofo rei dos sapos joia parece extremamente satisfeito, assentindo orgulhosamente dizendo que isso é exatamente o que se deve esperar do grande dragão negro. Graças a esta comida, eles podem finalmente lutar contra os gafanhotos adequadamente, sem medo de que o veneno os mate primeiro. Seljun incentiva todos a comerem bem e recuperarem suas forças para que possam terminar de exterminar os gafanhotos roxos. Mas para os sapos joia, o sentimento é agridoce. Eles têm que eliminar os insetos, mas saber que não poderão comer este prato delicioso depois, esse pensamento é de partir o coração. Seljun sorri enquanto os observa comer e então diz que há algo que ele ainda não lhes contou. Todos param, curiosos. Seljun gesticula para que todos o sigam, dizendo que quer lhes mostrar algo. Eles seguem Seljun pelo espaço aconchegante até que ele para em frente a uma porta de madeira. Até Tel fica curioso, porque da última vez que notou aquela porta, estava ocupado demais comendo e pedindo guloseimas para prestar atenção. Seljun abre a porta lentamente e um vento absolutamente gélido sopra para fora como um tapa do próprio inverno. Todos se encolhem. Lá dentro, há centenas de gafanhotos congelados, parados como estátuas, mantidos perfeitamente frescos. O bebê urso olha por meio segundo e então começa a espirrar sem parar porque ele não tolera o frio de jeito nenhum. Ele parece que vai espirrar a alma para fora do corpo. Seljun explica que pediu a Yoná para criar este espaço especial. Yoná originalmente congelou os gafanhotos como amostras de pesquisa para a Associação de Magos, e segundo ela, não há problema nenhum em Seljun usar alguns deles como ingredientes culinários também. O sapo joia roxo pergunta curiosamente se congelar os gafanhotos os deixará mais saborosos. Mas conforme a temperatura cai ainda mais, o rei dos sapos joia fica mais sonolento a cada segundo que passa. Até Tel começa a tremer, suas orelhas se contorcendo, seu rabo se eriçando levemente. Seljun rapidamente percebe algo. Esses monstros não entendem nada sobre armazenamento a frio. Eles nunca viveram em um mundo onde a comida pode ser preservada assim. Seljun explica que manter as coisas frias impede que apodreçam, o que significa que eles podem armazenar comida por muito tempo e comer quando quiserem. No momento em que Seljun elogia Yoná por isso, Yoná Core fica tímida, explicando que montar um círculo mágico de congelamento semi-permanente sobre um espaço tão grande é, na verdade, magia de altíssimo nível, mas ela ainda assim conseguiu fazê-lo. Todos ficam surpresos novamente, percebendo quão capaz Yoná realmente é. O bebê urso começa imediatamente a escalar os cubos de gelo gigantes como se fossem um parquinho, enquanto a princesa do laço vermelho se pergunta se eles deveriam congelar as cebolinhas desintoxicantes também, para não desperdiçá-las. Seljun diz a ela que as cebolinhas não são um problema, porque ele pode simplesmente cultivar mais. Os sapos joia piscam em confusão e perguntam o que é cultivar. Seljun começa a explicar, mas no meio do caminho ele percebe que todos estão espirrando e tossindo porque está frio demais. A essa altura, o rei dos sapos joia já adormeceu, entrando em hibernação ali mesmo. Enquanto isso, Yoná e o sapo joia verde estão perfeitamente bem, parados confortavelmente como se o frio nem existisse. Seljun assiste a esta cena e de repente uma ótima ideia se forma em sua mente. E então a cena muda para a torre do administrador. Aileen está lá, folheando vários livros ao mesmo tempo. Ela está lendo intensamente, obsessivamente, seus olhos queimando com determinação. Ela está procurando por uma habilidade, algo que tornará seu junho mais forte, algo que garantirá que ele não morra facilmente nos andares mais altos. Porque se seu junho morrer, Aileen sente que não será mais capaz de viver sua vida. Ela continua lendo livro após livro, cada vez mais rápido, até que de repente seus olhos se iluminam. Ela encontrou algo. O livro em si é mágico, suas letras brilhando intensamente. Um holograma em forma de corpo aparece sobre as páginas, brilhando como algum tipo de habilidade mítica. Aileen abraça o livro azul com força, aliviada, seu coração batendo forte. Ela sussurra suavemente, quase como uma prece, dizendo a Seljun que ele tem que voltar em segurança, não importa o que, porque ela quer lhe dar essa habilidade. Meu querido Seljun, enquanto a cena muda, voltamos aos homens lagarto junto com os guardas da tribo dos lobos e os outros lutadores. Todos estão aliviados porque a evacuação dos feridos finalmente está completa. O ar parece mais leve agora. Eles não conseguem mais sentir a presença de gafanhotos na área e, pela primeira vez em muito tempo, os homens lagarto conseguem respirar direito.
Alguns deles até começam a pensar que a luta finalmente acabou, mas então Tamarral dá um passo à frente, com uma expressão séria, e para todos imediatamente. Ele lhes diz que é muito cedo para comemorar. A guerra ainda não acabou. Ele os lembra que o gerente Tel e Lord Gyron, que desempenharam papéis enormes na batalha, seguiram primeiro para o pântano. Eles ainda podem estar lutando agora mesmo, enquanto todos aqui estão relaxando. O pensamento faz Stan se sentir envergonhado. O rei lagarto e seus homens lagarto devem suas vidas a eles, então não podem simplesmente ficar parados sem fazer nada. Tamarral grita, elevando o moral de todos, ordenando que se reúnam imediatamente. Ele declara que eles entrarão na floresta e marcharão em direção ao pântano para ajudar Tel e Lord Gyron. Mas quando o exército finalmente chega ao pântano, eles se deparam com uma cena completamente inesperada. Em vez de um campo de batalha, eles veem pessoas e monstros desconhecidos plantando calmamente cebolinhas desintoxicantes e cebolinhas laminadas no chão, como se fosse um dia tranquilo de agricultura. Seu João e Tel estão supervisionando-os, orientando a todos sobre como plantar as colheitas corretamente. Os homens lagartos chegam em total confusão, perguntando-se que diabos está acontecendo aqui. Ioná percebe o comandante dos homens lagarto e parece genuinamente feliz em vê-los, dizendo que chegaram bem a tempo. Tamarral fica chocado, especialmente porque Ioná, a chefe da Associação de Magos da Torre, está literalmente cultivando. Ele encara como se seu cérebro tivesse quebrado. O que é isto? Por que a maga mais poderosa está agindo como uma tia da aldeia plantando cebolas? Ioná sorri levemente e explica que eles estão pondo um fim à batalha com os gafanhotos de uma vez por todas. Ela diz que tudo isso é graças à ideia do grande dragão negro. Então ela aponta para seu Junho. Seu Junho está atrás deles, brincando com o ursinho, enquanto o ursinho planta cebolinhas laminadas felizmente, como se estivesse vivendo a melhor vida. Os homens lagarto de repente percebem a verdade. O rapaz parado ali é o representante do dragão negro. Naquele momento, os olhos de Seljun brilham fracamente com uma aura verde, como se ele tivesse despertado algum novo poder. Ele aponta áreas específicas do pântano que brilham em verde em padrões circulares, instruindo os sapos joia a plantar as cebolinhas apenas nesses locais. Theo parece completamente perplexo e pergunta por que eles estão tendo todo esse trabalho de dividir as cebolinhas e plantar apenas em lugares específicos. Ele diz que poderiam simplesmente plantá-las em linha reta para economizar tempo. Mas seu Junho explica calmamente que as cebolinhas precisam de solo bem drenado. Elas não crescerão adequadamente se o solo estiver muito úmido. E graças à sua habilidade de semeadura, que agora atingiu o nível 5, seu Junho pode ver claramente qual solo é adequado para quais culturas. Nesta situação, a habilidade se torna muito mais útil do que ele jamais imaginou. Com isso, Seljun consegue atingir uma taxa de sucesso de quase 100% ao plantar qualquer planta. Logo, até o exército de homens lagarto começa a ajudar os sapos joia a plantar as cebolinhas, e o pântano lentamente se transforma em uma zona de cultivo pronta para a batalha. Enquanto cultivam a toda velocidade, Seljun pensa que, assim que isso estiver concluído, o 67º andar será capaz de lidar com os gafanhotos por conta própria desde o início. Seu objetivo era evitar a extinção dos sapos joia no pântano de Navia. Nesse momento, uma notificação do sistema aparece e, ao mesmo tempo, o coelho guerreiro negro de repente sente algo incomum. A princesa da fita vermelha pergunta o que há de errado e o coelho guerreiro negro anuncia que os gafanhotos roxos estão a chegar. Não apenas alguns, uma onda massiva. Outro enxame está vindo diretamente na direção deles a uma velocidade incrível e todos precisam se preparar imediatamente. O coelho guerreiro negro prepara seu martelo de confiança. Um enxame gigante de gafanhotos roxos aparece sobre suas cabeças como uma tempestade negro-roxa. Os sapos entram em pânico por um momento, mas assim que vem seu Junho e os outros de pé com confiança, eles se acalmam. Theo sorri e diz que vai dar uma surra neles e depois comer aquela carne deliciosa. O ursinho agarra seu porrete e também se empolga, pronto para esmagar insetos como se fosse um esporte. Seljun anuncia imediatamente que todos devem mastigar as cebolinhas desintoxicantes e usar suas cebolinhas laminadas como armas para cortar os gafanhotos ao meio. O ursinho e os outros começam a mastigar e Theo resmunga irritado, dizendo que não importa quantas vezes veja aqueles gafanhotos roxos, eles são sempre nojentos e imundos, mas também saborosos depois de cozidos. A luta começa. Vemos sapos joia, o ursinho e os homens lagarto se preparando para a batalha enquanto consomem cebolinhas desintoxicantes que lhes concedem imunidade a veneno por uma hora. Seljun declara que sua única missão é proteger o pântano de Navia. Ele saca sua adaga e machado, pronto para lutar ao lado de seus companheiros de confiança. Ioná continua lançando ataques de raios sem parar, transformando gafanhotos roxos em fogos de artifício explosivos com facilidade. O ursinho balança seu enorme tronco de madeira, esmagando os gafanhotos vermelhos no ar.
O coelho guerreiro negro e os homens lagarto lutam ferozmente com espadas e martelos, determinados a destruir o maior número possível de gafanhotos roxos. No centro de tudo está Seljun, empunhando suas armas duplas, cortando através do enxame, quebrando sua formação com precisão implacável. Então Tel solta o rei dos sapos joia de seus braços. Lord Jairon salta para frente e a joia em suas costas começa a brilhar intensamente em várias cores. Em segundos, ele retorna ao seu tamanho original massivo, seu estômago se expandindo enquanto a fome o domina. Ele encara os gafanhotos roxos como se não fossem nada mais do que lanches, babando, e com uma risada ameaçadora, ele se prepara para devorá-los. Até os gafanhotos parecem assustados ao ver seu sorriso, e honestamente, a narração sente um pouco de pena deles. Lord Jiren começa a balançar sua língua como um helicóptero novamente, agarrando instantaneamente vários gafanhotos de uma só vez. Ele os come aos milhares sem hesitação, engolindo-os um após o outro como se estivesse limpando o céu. Aqueles que nunca viram isso antes, incluindo seu João e a princesa da fita vermelha, estão completamente chocados. Eles não conseguem acreditar e querem que ele continue. Enquanto isso, os outros sapos joia também se juntam. Embora sejam pequenos, eles também começam a comer os gafanhotos porque eles não são mais venenosos. Tamaral corta os gafanhotos roxos, partindo-os ao meio, até que de repente percebe algo chocante. Os gafanhotos roxos estão mudando de cor de roxo para vermelho. Os olhos de Tamaral se arregalam quando ele percebe que os gafanhotos estão se degenerando, voltando lentamente à sua forma original de gafanhoto vermelho. Um alívio o invade, a esperança explode em seu peito. Isso significa que os gafanhotos não são mais tão venenosos e perigosos como antes. Uma notificação do sistema aparece, deixando todos felizes, incluindo Seljun. Seljun lê em voz alta, anunciando que, à medida que a população de gafanhotos diminui, os gafanhotos roxos estão se degenerando de volta a gafanhotos vermelhos. Seljun sorri e encoraja todas as criaturas fofas, grandes e pequenas, a continuarem a repeli-los. Todos gritam em uníssono enquanto lançam outra onda de ataques e, finalmente, o enxame começa a entrar em colapso. Conforme a cena muda, vemos Tel soltando um suspiro de alívio. Todos os outros também terminaram sua parte na batalha. Tel está feliz por terem vencido sem que ninguém se machucasse, percebendo que este é o verdadeiro poder das cebolinhas laminadas e das cebolinhas desintoxicantes. Até mesmo Lord Jairon arrota alto após seu banquete, claramente satisfeito. Um dos soldados homens lagarto se aproxima de Seljun e respeitosamente o chama de o grande dragão negro. Dois sapos joia seguem logo depois, curvando-se profundamente e agradecendo por salvá-los. Os sapos joia prometem que, de agora em diante, eles mesmos cultivarão tanto as cebolinhas laminadas quanto as cebolinhas desintoxicantes. Eles juram exterminar os gafanhotos restantes e proteger o pântano de Navia por conta própria. Naquele momento, uma notificação do sistema informa a Seljun que ele finalmente completou a missão de gerente de nível médio depois de quase um ano inteiro. Como recompensa, ele obtém 3 milhões de pontos de experiência e 50 mil moedas da torre. Seljun mal pode acreditar. Ele sente como se tivesse alcançado algo incrível. Nesse momento, Tamaral avança novamente e também chama Seljun de o grande dragão negro. Tamaral confessa honestamente que ele foi em grande parte responsável por toda essa situação. Seljun recebe um ponto de atributo extra e se pergunta o que Tamaral quer dizer, e então um flashback revela a verdade. Os homens lagarto confiaram em Tarek, o porco, que na verdade era o cérebro por trás da alimentação dos gafanhotos, mesmo depois de terem sido subjugados. Aquele desgraçado alimentou os gafanhotos com o suprimento de comida do 67º andar, aumentando sua população até se tornar um desastre. Tamaral havia recebido recompensas contínuas dele e nunca suspeitou que algo estivesse errado. Agora Tamaral pega uma caixa de recompensa e a abre, mostrando a Seljun um item que recebeu do porco, uma grande moeda de ouro da torre. Trocá-la daria a Seljun 50 mil moedas da torre, o suficiente para uma aldeia inteira sobreviver por um mês. Tamaral a oferece, querendo sacrificá-la ao grande dragão negro, mas Seljun recusa educadamente. Seljun diz a ele que está tudo bem, em vez disso, instrui os homens lagarto a usar essa recompensa para restaurar o 67º andar após toda a destruição causada pela batalha. Nesse momento, uma aura azul de repente envolve todos. A notificação do sistema anuncia que eles retornarão ao 99º andar em 30 segundos. Ao ouvir isso, Tamaral fica profundamente comovido. Os sapos joia ficam chocados com a generosidade do lendário dragão negro. Em seus corações, os monstros daquele andar juram seguir Seljun para sempre. Logo, a aura azul envolve completamente a todos e eles são lançados para o céu, teleportando-se de volta para o 99º andar da torre. Finalmente, depois de tanto tempo, eles veem o 99º andar mais uma vez.
Até Seljun se sente emocionado ao perceber quanto tempo se passou. O ar fresco parece incrível depois de tudo que passaram. O cheiro de grama, colheitas e vida é tão bom que quase parece irreal. De repente, o lobo negro, o lobo branco, toda a família de coelhos e os coelhinhos fofos correm para a frente. Eles estão muito felizes que seu mestre Seljun finalmente retornou são e salvo. Eles pulam ao redor dele, chorando e guinchando de felicidade. Seljun se ajoelha imediatamente, verificando todos e maravilha-se com o quanto os coelhinhos cresceram. Ele os acaricia afetuosamente e admite o quanto sentiu falta deles. Mas então Theo olha para trás e percebe algo estranho. Esgueirando-se silenciosamente para o 99º andar está ninguém menos que Lord Jairon, o rei dos sapos joia. Theo fica chocado que Jairon o seguiu até aqui, mas Jairon simplesmente diz que Theo é seu mestre agora. Claro, ele seguirá e protegerá seu mestre por toda a vida. Theo parece confuso, sem saber se deve se sentir orgulhoso ou com medo. Enquanto isso, Seljun se vira para a coelha mãe e o coelho pai enquanto segura os coelhinhos fofos e pergunta sobre Bate-Bate, querendo saber como ele está e se adaptou bem. Como já faz muito tempo desde a última vez que o viram, a coelha mãe aponta para a casa que construíram para Seljun e, lá dentro, várias abelhas rainhas e abelhas operárias estão cuidando de Bate-Bate como se ele fosse da realeza. Bate-Bate está dormindo de cabeça para baixo na sombra, em paz e feliz, exatamente como um morcego deveria. A mãe coelha explica que o morceguinho esteve perfeitamente bem o tempo todo, seguro e confortável sob os cuidados de todos. A expressão de Seljun suaviza e, por um momento, todo o estresse da torre desaparece. Ver o morceguinho seguro faz sentir como se realmente tivesse voltado para casa. Seljun então olha ao redor e nota algo mais que o surpreende ainda mais. Os campos estão incríveis. A fazenda não mudou nada. Na verdade, parece ainda melhor do que antes. As novas plantações estão totalmente crescidas agora, tomates, batatas e muitos outros vegetais prosperando lindamente, frescos e saudáveis. O coelho fazendeiro explica que os moradores da Vila Graneira estavam ansiosos para ajudar com o trabalho. Embora tivessem se espalhado antes para seus trabalhos de mercadores errantes, todos retornaram e completaram uma enorme quantidade de trabalho na fazenda enquanto Seljun estava fora. Seljun está chocado. Eles realmente mantiveram tudo em ordem sem ele. Nesse momento, os coelhos arquitetos vêm correndo até Seljun, chamando-o com entusiasmo. Eles dizem que prepararam algo enquanto ele estava fora e perguntam se ele gostaria de segui-los. Seljun segue, curioso, e a cena muda para uma área familiar perto do poço abaixo do 99º andar. Seljun reconhece o lugar imediatamente. É a entrada da caverna. Normalmente, ele teria que descer usando uma escada arriscada feita de folhas de cebola, o que era basicamente pedir para morrer, mas agora algo está diferente. Seljun olha para baixo e nota um alçapão no chão que não estava lá antes. Ele o abre e Theo imediatamente espia lá dentro como o gato laranja curioso que ele é. No momento em que o alçapão se abre, todos percebem que não é mais problemático entrar na caverna, pois os coelhos arquitetos construíram uma escada adequada que se estende para o fundo. Seljun começa a entrar e, no momento em que desce, nota várias velas iluminando todo o caminho, afastando a escuridão. A escada é lisa, firme e segura. Seljun sente uma onda de satisfação e alívio. A partir de agora, eles podem ir e vir livremente, sem precisar de alguém em cima para puxá-los. Seljun entende instantaneamente o quanto os coelhos arquitetos devem ter trabalhado nisso e ele se sente genuinamente feliz porque agora não terá que arriscar sua vida apenas para entrar ou sair da caverna. E então, Flon de repente chama por Seljun, chamando de mestre. Seljun se vira em direção à sua voz e o que ele vê o faz parar. Há duas novas criaturas ao lado de Flon, duas árvores formiga bebês, ambas sorrindo brilhantemente e olhando para Seljun como se ele fosse o centro de seu universo. Antes, havia apenas uma árvore quando Seljun partiu. Até o bebê urso inclina a cabeça, confuso, se perguntando o que diabos está acontecendo. Então Seljun descobre o motivo. O primeiro ente chamado Pozaki produziu mais sementes, o que significa que a árvore flamejante agora tem companheiros. A narração tenta começar uma piada suja, mas para imediatamente, por que não? É melhor que isso seja uma reprodução unissex de árvore mágica, e não algum negócio esquisito de esmagar formigas. Certo? Para Seljun, no entanto, são ótimas notícias. Mas isso significa que Flon não estará mais sozinha e a árvore flamejante agora terá mais companheiros dispostos a protegê-la. Nesse momento, uma notificação do sistema aparece. Revela que Aileen está chocada ao ver que Seljun retornou. Seljun sorri naturalmente e pergunta como ela tem estado, mas Aileen sente tanto alívio quanto irritação ao ver sua expressão alegre, porque isso a faz se sentir tola por se preocupar tanto. Ela afasta esses sentimentos e diz a Seljun que, mais importante, ela tem algo para lhe dar agora mesmo. Seljun fica surpreso, se perguntando o que poderia ser.
Ele imediatamente pensa que pode ser outra poção venenosa nojenta. Não, obrigado, Eka. Mas Aileen nem sequer o deixa reclamar. Dentro da torre da administradora, Aileen abre o livro azul e começa a canalizar magia para o orbe de cristal. Ela diz a Seljun para pensar nisso como uma recompensa por todo o seu trabalho duro. Enquanto o feitiço é ativado, Seljun é envolvido por uma aura azul da cabeça aos pés. Ele enrijece enquanto uma poderosa onda de energia flui por seu corpo. Algo mudou claramente. Parece que a energia está explodindo de dentro dele, preenchendo cada músculo, cada osso, cada respiração. Aileen sorri calmamente e diz a ele para aguardar ansiosamente, pois ela finalmente encontrou a melhor habilidade para ele. É a habilidade de corpo inquebrável, concedida ao gerente de nível médio Seljun, uma habilidade passiva. E só então Seljun percebe o que isso significa. Com corpo inquebrável, o corpo físico de Seljun nunca pode ser quebrado, o que significa que ele não pode mais morrer por causa de seu corpo. Os olhos de Seljun se arregalam, sua boca se abre lentamente enquanto a ficha cai como um martelo. Eu sou imortal agora? O pensamento choca tão profundamente que ele fica ali parado, congelado, se perguntando incrédulo se finalmente se tornou verdadeiramente invencível. Enquanto Seljun observava a energia azul desaparecer de seu corpo, ele franziu a testa em confusão. Ele esperou e esperou, mas não sentia absolutamente nada de diferente. Parecia que nada havia mudado. Seu corpo ainda parecia o mesmo. Sua respiração ainda parecia normal e ele até se perguntou se a habilidade havia falhado. Seljun murmurou que não se sente mais forte. Ele não se sente mais resistente. Ele se sente como sempre. E no momento em que essas palavras saem de sua boca, os olhos do bebê urso brilham como os de um cientista que acabou de encontrar uma cobaia viva. Antes que Seljun possa impedi-lo, o bebê urso pega sua fiel arma de madeira e a bate com uma força insana diretamente na cabeça de Seljun. Bum! Fumaça sobe da cabeça de Seljun devido ao impacto e todos congelam em choque. Seljun sente dor, dor de verdade, e por um segundo seu cérebro fica em branco. Normalmente, sua cabeça teria virado purê de batata, mas desta vez sua cabeça permanece intacta. Ele não racha, ele não quebra, ele apenas cambaleia para trás, tonto, olhando como se estivesse vendo o céu e o inferno ao mesmo tempo. O rosto do bebê urso se ilumina. Quando o bebê urso percebe que seu pai não se machucou e sua cabeça não caiu, ele fica exultante, gritando que seu pai finalmente ficou forte. Os olhos de Tel também se arregalam, porque nem mesmo Tel pode negar. Seljun não quebrou mesmo depois de receber um golpe com força total de um urso. Flão, parada ao lado de Seljun, parece preocupada com seu mestre e todos notam que ela cresceu um pouco desde antes, mais alta e com uma presença mais forte, como se o estivesse protegendo silenciosamente. Mas Seljun começa a chorar, não um choro emocional, um choro de dor. Ele agarra a cabeça e grita que ainda pode sentir dor e que dói pra caramba. Ele lança um olhar furioso para o bebê urso e o avisa para não esperar jantar esta noite por ter feito um ataque surpresa como aquele. O bebê urso também está prestes a chorar, se desculpando em voz alta e parecendo o bebê urso mais triste do mundo. Seljun esfrega a cabeça com lágrimas nos olhos, depois se vira para a administradora da torre e agradece sinceramente pelo presente incrível, embora seu crânio tenha acabado de passar por uma guerra própria. Aileen não vai parar por aí. Ela diz a Seljun que a partir de agora deixará as coisas sob seus cuidados e que procurará novamente por mais habilidades para ajudá-lo. Ela jura que encontrará uma habilidade que fará Seljun não sentir dor alguma, porque ela não pode deixar o seu Seljun sentir dor, não é? Sua voz é séria, mas também estranhamente emotiva, como se ela já estivesse planejando partir para a briga com o próprio conceito de dor. Seljun ainda está segurando a cabeça enquanto tenta parecer grato. De repente, uma notificação do sistema aparece. Seljun é informado de que uma missão de trabalho foi ativada. A missão se chama A Alegria da Colheita e o requisito é usar a habilidade de colheita 100.000 vezes. Seljun quase engasga. Sério? 100.000? Droga! Seljun está orgulhoso, mas também aterrorizado, porque completar 100.000 colheitas claramente não é uma tarefa fácil. É basicamente dizer a ele para se tornar um fazendeiro em tempo integral até suas mãos caírem. A cena muda de repente para o andar do Reino dos Coelhos. Ganância está lá, encarando seu antigo retrato como uma criatura narcisista admirando seu próprio rosto. Um soldado se aproxima dele e diz que há um relatório urgente. Ganância dá permissão e o mensageiro explica que a Associação de Mercadores Errantes enviou uma intimação para Ganância. A situação é séria porque o porco gordo Tarik foi capturado após falhar em sequestrar a princesa coelha. Durante o interrogatório, Tarik mencionou o nome de Ganância e agora Ganância também é um suspeito. Os olhos de Ganância se enchem de intenção assassina. Ele se pergunta como Tarik pôde ser tão tolo.
Ganância o tratou bem porque Tarik era um companheiro ancião Boer e Ganância até lhe confiou uma relíquia importante para realizar o trabalho. Agora, por causa do erro de Tarik, a Associação de Mercadores Errantes, uma organização financiada por Ganância, ousou agir contra ele. Ganância se vira para o mensageiro e exige saber se há alguma evidência concreta que o ligue a Tarik. O mensageiro responde que de fato existem pistas. Iona, chefe da Associação de Magia, e o Birô de Inspeção liderado pelo Inspetor Fox realizaram uma operação conjunta. Um flashback aparece. Vemos o Inspetor Fox prendendo Tarik por 8 acusações criminais, incluindo sequestro, cárcere privado e chantagem. As autoridades garantiram a confissão de Tarik usando um dispositivo de gravação e Tarik está completamente exposto. Ele revela que foi ele quem alimentou os gafanhotos vermelhos, e uma vez que tudo fosse devastado e o suprimento de comida acabasse, o 67º andar cairia sob o controle do Lorde Ganância. Ganância lê a intimação e, em pura fúria, a rasga. Ele dispensa o mensageiro, dizendo-lhe para sair, e continua encarando seu retrato. Ainda sem conseguir acreditar que a Associação de Mercadores o intimou e o forçou a se apresentar pessoalmente, Ganância então pega um livro preto de uma estante, um livro que ele nunca leu. Aquele livro preto é, na verdade, a chave para uma passagem secreta. A estante se move para o lado, revelando um caminho escuro. Ganância desce mais fundo no subsolo e abre um portão maciço gravado com um símbolo gigante de um arco dourado. Além do portão, há uma estátua de dragão branco cercada por enormes pilhas de ouro espalhadas pela câmara. A visão revela o quão ganancioso o porco realmente é. De repente, a estátua do dragão branco começa a falar. Ao ouvir aquela voz, Ganância imediatamente se curva em respeito, saudando o grande dragão branco que fala através da estátua. Os olhos do dragão branco brilham com energia carmesim enquanto encaram Ganância, e o ar se torna sufocante. A cena volta para a caverna do 99º andar. Coelhos fazendeiros estão colhendo tomate cereja enquanto outros coelhos e formigas regam flão e cuidam das novas mudas. O bebê urso ajuda a coletar a água do lago próximo e as pequenas crianças coelhas o admiram como se ele fosse seu herói irmão mais velho. A princesa do laço vermelho é tratada generosamente, com os coelhos arquitetos apresentando-lhe tudo o que colheram como se ela fosse uma convidada de honra. Todos percebem seu junho contando números em voz baixa, com os olhos sérios, porque em sua mente, a missão da colheita o assombra como um fantasma. A cena muda novamente. Seu junho, Theo e o coelho guerreiro negro estão puxando algo firmemente enraizado no chão. Não importa o quão forte eles puxem, aquilo não sai. Uma trepadeira vermelha e grossa com várias folhas permanece intacta, como um monstro immovível. Seljun percebe que isso não é uma brincadeira. Até mesmo Theo diz que nunca viu uma rama de batata doce tão grande antes, o que significa que deve haver uma batata doce enorme enterrada no subsolo. No momento em que o bebê urso ouve as palavras batata doce enorme, seus olhos brilham com pura fome e poder. Uma súbita onda de força o atinge e ele começa a crescer cada vez mais. Ele agarra a rama com as duas mãos e começa a puxar com toda a sua força. Seljun e Theo recuam e começam a torcer ruidosamente pelo bebê urso, gritando como pais apoiadores em uma partida esportiva. O bebê urso grita com toda a sua força e o chão racha lentamente. A batata doce começa a emergir. Seljun e Theo fazem caras de choque exageradas, com a boca bem aberta como em desenhos animados. Finalmente, a batata doce inteira sai, maior do que qualquer um imaginava, e o bebê urso retorna à sua forma de bebê, ofegando orgulhosamente. Uma notificação do sistema aparece, informando a Seljun que é uma batata doce abóbora gigante cultivada na torre. Ela tem um sabor delicioso devido a nutrientes suficientes, mas usou todos os nutrientes apenas para o crescimento. Como resultado, não fornece efeitos quando consumida e não brotará mesmo se plantada. É uma colheita de grau C com uma data de validade de 45 dias. Todos sobem na batata doce, sem conseguir acreditar que é real. Até Seljun está atordoado. Apenas uma dessas seria suficiente para alimentar todos por um longo tempo. O bebê urso não aguenta mais esperar e diz ao seu pai que quer comê-la imediatamente. Mas então Seljun verifica sua missão atual e vê algo doloroso. Ele usou a habilidade de colheita apenas aproximadamente 3.000 vezes, embora precise de 100.000 vezes. Seljun se pergunta quando ele vai terminar isso. Ainda assim, ele olha para os monstros fofos e felizes ao seu redor e anuncia que eles devem comer primeiro. O bebê urso trabalhou duro e até mesmo o castigo de mais cedo foi oficialmente retirado. Afinal, o bebê urso vai jantar. Todos sorriem alegremente e a atmosfera aconchegante retorna como um cobertor quente. Seljun pega a chave do espaço dimensional e abre o portão dimensional diretamente para a caverna no 99º andar. Então ele diz ao bebê urso para tirar 10 gafanhotos roxos de dentro. O bebê urso entra correndo imediatamente e começa a puxar os gafanhotos como se estivesse pegando mantimentos.
O chefe dos lobos olha confuso enquanto os outros coelhos se encolhem e acham os gafanhotos nojentos. Theo rapidamente diz a todos para não julgá-los apenas pela aparência, explicando que eles na verdade têm um sabor incrível. Os coelhos olham para Theo como se ele tivesse enlouquecido, porque aos olhos deles, ele está basicamente dizendo: confia em mim, mano, barata tem gosto de frango. A cena muda novamente enquanto Seljun e os outros começam a cozinhar a sopa de batata doce e gafanhoto roxo mais uma vez. Enquanto cozinha, Seljun prova aos poucos, ajustando os ingredientes cuidadosamente como um verdadeiro chefe. A coelha-mãe observa nervosamente, perturbada pela aparência do ensopado. Ela acha que parece suspeito e não comestível. Ela não quer dar este estranho ensopado vermelho para seus filhos. Parece que veio diretamente da terra do diabo, mas ela confia 100% em Seljun porque sabe que Seljun nunca lhes daria nada prejudicial para comer. Seljun, por outro lado, está satisfeito com o resultado. Adicionar a batata doce gigante deu uma doçura extra e tornou o sabor mais rico. Ele entrega a primeira tigela ao coelho artista e pede para ele experimentar, mas ninguém se atreve a se mover. Até a coelha-mãe está tremendo. O ensopado parece vermelho sangue, como uma poção feita de pesadelos. De repente, o coelho gordinho dá um passo à frente sem hesitação, pega a tigela e começa a comer sem parar. Ele termina em meros segundos e faz uma cara para todos que diz claramente que ele foi para o céu e viu Deus pessoalmente. Seljun pergunta se ele quer outra tigela e, com certeza, ele quer outra. Os outros manos assistem a isso e percebem que talvez este prato não seja tão ruim de sabor, afinal. O coelho gordinho volta correndo com entusiasmo e, assim que todos veem que é seguro, os outros coelhos finalmente relaxam. Até o coelho artista e a coelha-mãe começam a comer, enquanto os coelhinhos bebês só conseguem cheirar o aroma delicioso com seus pequenos narizes se mexendo. A coelha-mãe alimenta cuidadosamente pequenas porções para os bebês. O coelho arquiteto acha o ensopado incrivelmente delicioso e Seljun continua servindo tigelas, uma por uma, para todos na fila, transformando toda a caverna em um confortável festival de comida. Seljun oferece a próxima tigela para Yona, mas ela recusa. A princesa do laço vermelho também recusa e até o coelho guerreiro negro recusa. Yona explica que eles têm um assunto urgente para resolver. O julgamento de ganância, o senhorio do 55º andar, está prestes a começar. Finalmente chegou a hora de responsabilizá-lo por seus crimes e puni-lo devidamente. Seljun concorda, sentindo-se aliviado por o coelho guerreiro negro os acompanhar, porque pelo menos eles estarão seguros. E bem naquele momento, Lord Garion retorna e chama por Theo. Theo pergunta se o sapo gostou de seu passeio lá fora, mas Garion responde que descobriu algo incomum no 99º andar. Seljun fica curioso e imediatamente pergunta o que é. E enquanto a cena muda para fora, para a fazenda do 99º andar, Seljun e todos os outros lentamente olham para cima, seus rostos ficando rígidos porque algo enorme está projetando uma sombra sobre eles, algo grande, algo que não deveria estar ali. E todos se perguntam a mesma coisa: que diabos é isso? Então vemos que o que quer que estivesse projetando aquela sombra enorme sobre Seljun e os outros não era um monstro. Não era um inimigo gigante. Também não era uma criatura aterrorizante da torre. Era outra colheita gigante, uma planta tão enorme que suas folhas batiam no ar como ventiladores potentes, varrendo o vento como se a própria natureza estivesse se exibindo. Seljun aperta os olhos e depois os arregala ao perceber imediatamente o que é: uma cenoura gigante. Uma cenoura tão massiva que parece ter sido cultivada por um demônio com um hobby de agricultura. Seljun fica parado por um segundo, como se seu cérebro estivesse carregando, imaginando o que eles deveriam fazer com algo assim. Até o bebê urso congela, e isso quer dizer muito, porque o bebê urso geralmente vê coisas gigantes e pensa em comida antes de pensar em perigo. Seljun começa a pensar seriamente, imaginando se deveriam cavar a terra ao redor primeiro para poder encolher a cenoura corretamente, porque se puxarem com muita força, ela pode quebrar ou, pior, pode ricochetear e jogá-los para a semana que vem. Theo, no entanto, diz a todos para não se preocuparem, porque agora o nosso garoto Theo está prestes a brilhar. Ele avança com confiança, como um treinador em uma batalha de monstros, e basicamente diz: eu escolho você. Então ele lança seu monstro de bolso, Lord Garion, que instantaneamente brilha e cresce. Theo ordena que Garion se transforme em sua forma grande habitual. O rei dos sapos joia incha de tamanho, com os músculos saltando, sua joia brilhando com orgulho. Ele salta em direção à cenoura como se estivesse pronto para lutar com a própria terra. Ele agarra as folhas da cenoura com firmeza e diz a todos para deixarem com ele. Então ele puxa para cima com toda a sua força. O chão começa a tremer violentamente. O corpo inteiro de Geron se esforça, veias saltando, pernas tremendo, e ele usa seu poder máximo. No entanto, a cenoura não se move nem um pouco. Seljun encara, incrédulo.
Mesmo com a força de Garryon, é impossível. Seu João sente um arrepio na espinha e se pergunta o que diabos está enterrado sob o solo que poderia segurar essa cenoura no lugar como se estivesse acorrentada ao inferno. Nesse momento, seu João ouve um som pesado de batidas, bum, bum, e se vira. Ao mesmo tempo, o bebê urso de repente fica animado e o motivo é revelado imediatamente. A mamãe urso retornou ao 99º andar. Os olhos do bebê urso brilham como fogos de artifício e ele está prestes a correr para ela, mas a situação se torna perigosa em uma fração de segundo. A mamãe urso está furiosa por algum motivo e está encarando Garryon diretamente como se quisesse dobrá-lo em um origami. O rei dos sapos Jolia e a mamãe urso vermelha se encaram, ambos irradiando uma energia pura de vou te destruir. É como se dois chefes tivessem surgido acidentalmente na mesma área. Seu Junho rapidamente lhes diz para não lutarem, mas ele percebe o problema imediatamente. Como Garryon veio de outro andar, ele ofendeu sem querer os instintos territoriais da mamãe urso. Theo agarra a cabeça em pânico porque Garryon é tecnicamente subordinado de Theo, mas Theo não tem ideia de como parar esse confronto sem ser comido, pisoteado ou emocionalmente traumatizado. Justo quando parece que o 99º andar está prestes a se tornar um campo de batalha de kaijus, o bebê urso corre bem entre a mamãe urso e o rei dos sapos Joia como um pequeno idiota destemido. O bebê urso diz animadamente para sua mãe que há uma cenoura enorme enterrada no chão e ele quer comê-lo o mais rápido possível. Ele explica rapidamente que o rei sapo não é mau e não invadiu este andar. Na verdade, ele é subordinado do Theo. O bebê urso fala com tanta paixão que é basicamente um discurso de paz, amor e cenoura. A mamãe urso finalmente sai de sua postura agressiva e olha para as folhas gigantes da cenoura. Garryon também para, sua língua se retraindo lentamente ao perceber que isso não vale a pena para começar uma guerra. Eles se encaram por um momento e então Seu Jun de repente tem uma ideia. Seu Jun diz a ambas as criaturas gigantes que, em vez de lutar, elas deveriam combinar suas forças e arrancar a cenoura juntas. Afinal, eles são os dois seres mais poderosos do 99º andar. Lutar pode ser seu instinto, mas a cooperação é possível. Ambas as criaturas hesitam, o orgulho brilhando em seus olhos, mas no final, elas concordam apenas pelo bem do bebê urso. Cada um deles agarra as folhas da cenoura e começam a puxar para cima com força total. O poder que eles exercem é tão imenso que causa um terremoto literal. O chão treme, pedras saltam, o ar vibra, e Seu Junho se pergunta quão massiva esta cenoura deve ser para causar tremores tão violentos. O bebê urso torce alto por sua mãe, gritando para ela aguentar firme como se estivesse puxando um caminhão em uma competição de força. Mamãe urso e Garryon lutam intensamente, seus corpos tremendo com o esforço, mas lentamente, impossivelmente, a cenoura começa a subir. Todos assistem, incrédulos. A cenoura continua saindo e não para. Ela continua subindo mais e mais, como se estivesse conectada diretamente ao centro da torre. Finalmente, bem na frente de Seu Jun e dos outros, a cenoura dourada se eleva completamente do chão e começa a flutuar no ar. A mamãe urso quase desmaia de exaustão, ofegando pesadamente, enquanto Garryon encara chocado, como se sua alma tivesse deixado seu corpo. Todos os outros estão congelados, incapazes de acreditar no que estão vendo. Nesse momento, uma notificação do sistema aparece. Informa a Seu Jun que ele colheu o altar da cenoura gigante da fita vermelha. Sua experiência de trabalho aumenta muito e sua proficiência em colheita nível 4 sobe significativamente. Além disso, ele obtém 10.000 pontos de experiência. Seu Jun está atordoado. Que diabos é o altar da cenoura gigante da fita vermelha? Ouvindo a mensagem do sistema, o papai coelho e os filhos coelhos amarelos se apressam, seus rostos empalidecendo de choque e excitação. Antes que Seu Jun possa fazer mais perguntas, outra janela do sistema aparece. Afirma que Seu Jun deve oferecer 100 colheitas de 10 tipos diferentes ao altar da cenoura gigante da fita vermelha dentro de 24 horas e realizar o Festival da Colheita da Abundância. A recompensa por completar o festival é uma habilidade de trabalho chamada Gigantismo de Colheita. Seu Jun mal pode acreditar. Ele recebeu uma missão especial ligada a esta cenoura flutuante e agora ele tem que sediar um Festival da Colheita da Abundância para obter a recompensa. Enquanto isso, Garryon cutuca a cenoura flutuante com curiosidade, ainda confuso sobre o que é. Como um sapinho gigante tocando em um brinquedo novo, o papai coelho se aproxima e explica tudo para Seu Jun. Ele diz que este é o lendário altar da cenoura dourada, passado de geração em geração no reino da fita vermelha. De acordo com as lendas da Torre Negra, uma cenoura dourada gigante uma vez surgiu do chão e um grande conflito eclodiu entre os coelhos sobre quem a reivindicaria. Mas durante o caos, um grande coelho clamou por paz e compartilhou sua comida em frente à cenoura dourada. Comovidos por sua bondade, os outros coelhos o seguiram, compartilhando sua própria comida um por um. Logo,
Uma celebração pacífica foi realizada diante da cenoura dourada e esse festival mais tarde ficou conhecido como o Festival da Colheita da Abundância. Mas na mente de seu Junho, uma pergunta não sai. Por que uma cenoura da lenda do Reino da Fita Vermelha apareceria no 99º andar? E a questão ainda maior, especialmente na mente do bebê urso, é que a cenoura nem é dourada. É apenas enorme. Seu percebe que fazer perguntas intermináveis não vai mudar nada. Então ele decide seguir as instruções do sistema, abrir a fita do altar da cenoura e realizar o Festival da Colheita da Abundância. À medida que a cena muda, seu João se encontra em um dilema, contando as colheitas que ele tem atualmente: cenouras, tomate cereja, batatas doces abóbora, milho, batatas normais e cebolinhas. Ele pega 100 de cada e se pergunta se é o suficiente, mas parece estranho porque ele tem certeza de que plantou uma variedade maior de culturas. O coelho agricultor acena com a cabeça e diz que Seljun está correto. Então ele pede a Seljun para segui-lo, explicando que a fazenda já se expandiu. Seljun o segue e de repente vê morangos suculentos e até pimentas, colheitas que eles nunca comeram antes. Seljun não consegue acreditar que já foram colhidos porque se lembra de ter comprado suas sementes há muito tempo, junto com as cenouras. O bebê urso começa a babar instantaneamente. Ele nunca provou essas colheitas antes, mas seus instintos lhe dizem que serão deliciosas. Seu Junho finalmente entende. O papai coelho trabalhou insanamente duro como um agricultor arrendatário enquanto seu Junho estava fora, no 67º andar. Graças aos seus esforços, eles agora têm 2 tipos de colheita adicionais para oferecer. Então o coelho agricultor diz que na verdade existem 3 colheitas adicionais. Seu Jun se vira surpreso e o coelho lhe mostra amendoins. Isso deixa Seu Jun ainda mais feliz, imaginando como eles já estão prontos para a colheita. E é aí que Seu Jun percebe que o motivo deve ser o misterioso monumento de pedra. O coelho confirma. As colheitas têm crescido rapidamente graças à influência do monumento. Seu Jun percebe que precisa prestar mais atenção à fazenda agora que ela se expandiu tanto, e ele agradece sinceramente a todos os coelhos por cuidarem tão bem das colheitas em sua ausência. Enquanto os coelhos começam a comer morangos junto com o bebê urso enfiando-os na boca como um aspirador de pó, Seu Jun revisa a lista de colheitas novamente. Cenouras, tomate cereja, batatas doces abóbora, milho, batatas normais, cebolinhas, morangos, pimentas e amendoins. Isso dá 9 tipos de colheitas. Falta um último tipo para Seu Jun, e ele franze a testa ligeiramente ao perceber que isso é um problema. O bebê urso já está a comer morangos como se estivesse a preparar-se para a guerra, mas o Seu Junho está estressado porque a missão do altar exige 10 tipos diferentes. De repente, o Theo lembra-se de algo. Ele diz ao Seu Junho que há mais uma colheita. O Seu Junho pergunta o que é e o Theo lembra-lhe que quando foram para o 75º andar, plantaram a fruta amarela obtida após derrotar a rainha dos sapos. O bebê urso chama-lhe chifre de pinheiro, mas o Seu Junho corrige-o gentilmente. Chama-se ananás. O rosto do Seu Junho ilumina-se. Mas depois ele apercebe-se de outro problema. Eles plantaram muito poucos ananases e foram plantados recentemente. Ele duvida que sequer 10 já estejam totalmente crescidos. Quando colherem 100 ananases para o festival, as outras colheitas começarão a apodrecer, desperdiçando tudo. Para piorar a situação, a loja de sementes ainda não abriu, então o Seu Jun também está bloqueado aí. O Seu Jun sente a pressão aumentar no peito, mas ele sabe de uma verdade: pensar demais não resolverá nada. Ele decide colher incansavelmente por agora, enquanto Theo e os outros o apoiam, já sabendo que uma quantidade enorme de trabalho os espera. E então a cena muda para a Associação de Mercadores dentro do Tribunal Central da Passagem dos Mercadores. Um juiz coruja chama o réu, que não é outro senão o porco Ganância. O juiz anuncia que o surto de gafanhotos no 67º andar foi deliberadamente instigado e auxiliado por Ganância e os seus subordinados. Ganância também é acusado de solicitar o rapto da presidente da Associação de Magia, Ioná, bem como da princesa do Reino do Laço Vermelho, Bulbu. Além disso, Ganância é acusado de cometer traição, libertar gafanhotos no 55º andar no passado para atacar o Reino do Laço Vermelho, assassinar o rei e a rainha, e tentar tomar o trono. O juiz coruja lista acusação após acusação, e depois bate o martelo na plataforma com um estrondo, declarando que o julgamento para abordar estes crimes começará agora. No entanto, mesmo depois de ouvir o seu nome ligado a cada acusação nojenta, Ganância apenas sorri diabolicamente, completamente imperturbável, como se já tivesse planeado algo maligno, algo muito maligno. E com isso, este episódio termina aqui.